Pai querido, nessa noite, diante da tua presença, Pai, constantemente nós estamos, nunca saímos, porque o Senhor é um Deus onipresente, Pai. Mas nesse momento, Pai, nós pedimos ao Senhor que venha sondar o nosso coração, venha sondar, ó Deus, o nosso íntimo, Pai. Nós queremos expressar a mesma oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, Pai. Nós pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu perdão, a tua purificação. Tu disseste na tua palavra, ó Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, seja grande ou pequeno, ó Deus, o Senhor nos deu a promessa que o Senhor nos perdoa e nos purifica. Então nós queremos agora te pedir perdão, Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados secretos, os mais escondidos, Senhor, para que a nossa intimidade contigo possa ser constante. Eu te agradeço, Pai, por cada vida que está nessa reunião virtual, cada pessoa, cada família aqui representada, Senhor, essas pessoas amadas que tiraram do seu tempo, Pai, para te exaltar nessa noite. Que a tua palavra, somente a tua palavra, o compromisso do Senhor é com a tua palavra, venha edificar o nosso coração. Nós pedimos ao Pai que o Senhor venha conduzir a nossa vida, nossos planos, nossos projetos, e que teu Espírito Santo, que habita em nós para todo sempre, venha ser o nosso mestre, nosso professor. Oramos pelos nossos planos. Cada um tem planos, tem projetos, ó Deus, assim como a Eunice, ó Deus, e a nós outros também. Guia, Pai, orienta. Nós queremos, ó Pai, nós queremos ir somente se tu fores conosco, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, Amém. amado? Amém. Ok. Pronto, então vou entrar aqui na minha mensagem, vocês vão acompanhar toda a mensagem projetada aqui nessa noite, ok? Muito bem. Então, nessa noite nós queremos falar sobre missões. E o assunto central é com base em Romanos capítulo 10, versículo 14, a parte B. Mas é um tema que nos desafia. E qual é o tema? O versículo diz o quê? Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Se hoje eu sou uma pessoa salva, se hoje eu sou uma pessoa... Você está gravando isso? Se hoje eu sou uma pessoa convertida, se hoje eu ganhei a coisa mais preciosa do planeta, de todos os tempos, que é a minha salvação em Cristo, a morada no céu, para todo sempre, um presente incomparável, é porque alguém um dia teve a disponibilidade e a fidelidade a Deus e a mim, me falou um dia da pessoa de Cristo. Eu ouvi a palavra, eu criei na palavra e eu entreguei o meu coração a Cristo. Mas Deus não usou anjos para isso. Ele nunca usou anjos para evangelizar as pessoas, mas ele usou vidas, ele usou pessoas. Então é importante que você entenda isso. As pessoas ouvirão se eu tiver a disponibilidade e o entendimento da importância da proclamação do Evangelho. Na tela você pode perceber, na parte inferior, é um lema que eu carrego na minha vida para todo sempre. Quando eu penso nesse tema, né, é justo alguém ouvir o Evangelho 2 vezes, onde há pessoas
que não ouviram nenhuma vez. Será que é justo? Nós temos no sul do Brasil uma população de quase 12 milhões de habitantes. Queridos, amados do Ceará, da Bahia e de outras regiões do Brasil, nós temos cidades aqui, cidades inteiras, que não tem uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, nenhuma igreja evangélica. Isso mexe o nosso coração. Isso me incomoda, porque nós queremos que essas pessoas elas tenham a oportunidade de ouvir a palavra pelo menos uma vez, ok? O tema da nossa mensagem nessa noite é o perfil dos chamados para a seara do Mestre. Na sua tela, você tem o oleiro moldando um jarro. Esse oleiro é Deus. Ele molda a cada um de nós do jeito que ele quer. Então, qual é o perfil daqueles que podem proclamar o reino de Deus? Quando a gente estuda a história da Bíblia e do cristianismo até hoje, a gente entende que cada personagem da Bíblia tem uma história positiva ou negativa, mas tem uma história. Se a gente começar de Gênesis a Apocalipse, todos os personagens da Bíblia, de forma negativa, de forma positiva, mas cada um tem uma história, assim como nós também temos uma história. Mas existem pessoas que passam pela vida e morrem e não deixam saudades e nem marcas. E a minha pergunta nessa noite é a seguinte: qual o seu legado? O que você vai deixar para as pessoas que virão depois de você? Que legado você está deixando para as pessoas que virão? Que legado é esse? Há pessoas que passam pela vida e deixam marcas profundas que serão lembradas para todo sempre. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, onde fala dos heróis da fé, diz que aqueles homens, mesmo que eles já morreram, a vida deles, o testemunho deles, falam para nós até hoje. Um dia as pessoas vão lembrar da Eunice, da Claudine, da Tânia, da Tacicleia, da Sulamita, do Francisco. Daqui a 50 anos, 30 anos, se Cristo não voltar, qual é a lembrança das pessoas, que as pessoas terão de nós? Crentes autênticos, crentes verdadeiros, crentes compromissados com a palavra, como é que vai ser? Glória a Quando a Deus. gente pensa, quando a gente pensa nas pessoas como Moisés, como Davi, como Daniel, esses nomes eles marcaram as suas gerações com a consciência do reino de Deus. Quem foi Moisés? O homem muito manso. Quem foi Davi? O homem chamado segundo o coração de Deus. Como é que Daniel era conhecido no céu? Lembra do anjo Gabriel? Daniel, homem muito amado. Olha que expressão. Daniel era conhecido no céu como homem muito amado. É importante lembrar disso. Como é que nós somos conhecidos por Deus no céu? Daniel era muito amado. Isso é importante. Paulo nos diz, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: somos feitura dele, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. O que isso significa para nós? Que cada crente, por mais simples que ele seja, ele tem um lugar na história. Você tem um lugar na história, no reino de Deus, aqui nesse planeta. Deus chamou você, Deus chamou a mim, para marcar essa geração com a consciência do reino de Deus.
na sua área profissional, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. As pessoas precisam entender que o reino de Deus é superior a qualquer reino do planeta. Cada um de nós tem uma função a exercer no serviço do reino de Deus. Quando a gente pensa sobre Davi, então a Bíblia diz que Davi, eu repito, era um homem chamado segundo o coração de Deus. E aqui surge uma grande pergunta. Um dia as pessoas vão lembrar de você. Como é que nós seremos lembrados? Agora, o mais importante para nós é nós encontrarmos o nosso lugar nessa geração. Cumprimos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Ele tem propósitos. Ele tem planos. Ele tem objetivos. Será que a gente está cumprindo esses planos, esses projetos que Deus tem para a nossa vida? A Bíblia diz que Daniel viveu num período de trevas para o povo de Deus. Daniel está vivendo num reino pagão, que nós chamamos cativeiro babilônico, onde a nação de Israel ela passou 70 anos, a nação cativa na Babilônia. Em outras palavras, a nação de Israel comeu pão, né? Vamos chamar assim, que o diabo amassou. A nação sofreu. Junto com os cativos, foi Daniel e também seus amigos, muitos hebreus. Você pode dizer assim, pastor, será que uma andorinha só faz verão? Se ele estiver com Deus, se ele estiver na presença do Senhor, ele é capaz. Diz a Bíblia que o único propósito na vida de Daniel era fazer com que os governantes reconhecessem o reino de Deus. Será que Daniel, ele influenciou a Babilônia? Claro que sim. Nós conhecemos a história desse grande homem de Deus chamado Daniel. Alguém que preferiu ir para a cova dos leões do que passar um dia sem oração. Daniel, ele tinha o seu quarto de guerra, o seu lugar de oração. E a Bíblia diz que a vida de Daniel influenciou tanto os reis da Babilônia, que a gente escuta algumas expressões, por exemplo, Nabucodonosor. O que Nabucodonosor disse a respeito de Deus, através do testemunho de Daniel? Diz assim, em Daniel, no capítulo 4, no versículo 3, a palavra diz assim, Nabucodonosor, são palavras de um homem ímpio. Ele, diz a história que, posteriormente, ele se converteu. Mas olha o que Nabucodonosor disse. Ele diz assim, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre interno e o seu domínio de geração em geração. A vida de Daniel levou um rei pagão a dizer isso. Olha a influência desse homem. Dario disse no capítulo 6, no versículo 26 de Daniel, Dario disse assim, da minha parte é feito um decreto. Queridos, é um homem ímpio falando. É alguém incrédulo falando a respeito do Deus de Daniel, pela influência desse homem. Olha o que ele disse. Faço um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Não é os deuses babilônicos. Era perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Eu não sei, queridos, o que as pessoas estão pensando do nosso Deus, do Deus do Francisco, da Sulamita, o que as pessoas incrédulas falam a respeito do nosso Deus. Mas Dario disse isso, perante o Deus de Daniel. Ou seja, ele se reconheceu que o Daniel, o hebreu Daniel, ele costumava estar na presença do Senhor. Mudaram as coisas para Daniel. Mudaram o nome de Daniel para um deus babilônico. Mudaram os costumes. Mas algo fica claro sobre a vida de Daniel, de que a fé de Daniel não foi mudada, porque Daniel tinha
firmeza. Então, este foi o grande propósito da vida de Daniel, em meio aos idólatras de seus dias. É muito importante isso, certo? Essas coisas. No tema de hoje, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Então, abra a sua Bíblia nesse texto. Livro de Mateus, capítulo 4, do 18 ao 22. Certo? Toda essa introdução para que a gente pudesse entrar agora no corpo da nossa mensagem. E o tema é perfil dos chamados para a seara do Mestre. Quem é chamado para servir a Deus? A gente pensa esse chamado é apenas uma responsabilidade do pastor, do missionário, do evangelista, mas não é assim que a Bíblia diz. Quando a Bíblia já diz que nós rogássemos ao Senhor da seara e mandasse trabalhadores. Ele não fala de pastor, ele não fala de missionário, ele fala de trabalhadores. E aqui ele se refere àqueles que já foram convertidos, comprados pelo preço que foi o sangue de Cristo Jesus. Mas o texto de Mateus, no capítulo 4, 18 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Que tipo de pessoa Deus chama para marcar essa geração? A primeira característica do perfil das pessoas que Deus quer usar na sua seara para proclamar o seu reino são pessoas simples, são pessoas comuns. Deus não está preocupado se nós conhecemos muita teologia, se a gente conhece a Bíblia de capa a capa. Não, 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 não. Deus chama pessoas simples. Os versos 18 e 19, nós temos a base dessa verdade. Olha comigo de novo, por favor. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos Simão, chamado Pedro e André. Olha o que eles faziam. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. Não está dizendo que eles eram doutores da lei. Eram pessoas simples, pessoas comuns. É isso que Deus faz. Ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Ele está atrás de pessoas simples como você e eu. Se você vai ao mercado, se você vai ao hospital, se você vai à farmácia, são nesses locais que Deus quer que você compartilhe a sua fé com eles. Eu já disse em outros momentos, se eu estou aqui, é porque alguém teve a disponibilidade de me entregar um folheto. Olha que coisa bacana. Então é importante nós entendermos isso. Então, aqui diz que ele chama pessoas simples. Por exemplo, os discípulos. Eles eram simples pescadores. Pessoa da pesca. Nenhum deles ocupava um lugar de destaque na sinagoga. Eles não eram pessoas importantes, pessoas influentes. Não eram. Eram pescadores. Nenhum pertencia ao corpo sacerdotal levita. Não. Era um grupo que ninguém poderia esperar que fosse alcançar o mundo com o Evangelho. Quando a gente pensa na questão da Bíblia, queridos, eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia. Eu tenho aqui a palavra de Deus. Aí você diz: pastor, o senhor foi na livraria evangélica e comprou essa Bíblia.
Mas o conteúdo dessa Bíblia, ela viajou muitos quilômetros para chegar até as suas mãos e as minhas mãos, até nós termos uma Bíblia. Quando a Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Significa o quê? Que aqueles 11 homens receberam a incumbência, eles receberam a tocha de Cristo de levar o evangelho aos 4 cantos do planeta. E a Bíblia chegou até o Rio Grande do Sul, chegou até a Bahia, chegou até o Ceará, alcançou todas as nações. Por isso que é importante. Se eu tenho uma Bíblia, é porque as pessoas cumpriram o ID do Senhor Jesus. É importante isso. Deus chama pessoas simples, não apenas os discípulos. Por exemplo, Amós. Diz a Bíblia que Deus chamou o profeta Amós para uma missão. Mas qual era o papel de Amós? Qual era a função de Amós? Qual era o serviço que Amós desenvolvia? Diz a Bíblia, no livro de Amós, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoro. Olha a função de Amós. O cara não era um cara nobre, não era um doutor da lei, era um homem simples. Olha que coisa bacana. Deus chama essa simplicidade. Deus não escolheu os filhos de Jessé, os experientes da guerra. Ele escolheu um Davi, um menino simples, para vencer o brutamonte Golias. Porque a glória é dele, a honra é dele. Olha, Amós era boiadeiro, trabalhava como cultivador de sicômoros. Era a função desse homem. Não era membro da escola de profetas, mas era um leigo vocacionado por Deus. Era um homem simples. E aí que está o segredo. São essas pessoas simples, comuns, que abrem o coração em submissão a Deus para cumprir o ID do Senhor Jesus. Como é importante isso. Outro tipo de pessoa que Deus chama para a sua seara, nós encontramos no versículo 18. Acompanhe comigo na tela, por gentileza. Olha o 18, diz o quê? Do capítulo 4 de Mateus. Diz assim: que lançavam as redes ao mar. O que significa isso? Que Deus não chama pessoas preguiçosas, pessoas desocupadas. Até porque não tem esse ministério na igreja. Deus chama pessoas ocupadas. Quando Deus chamou os discípulos, eles não estavam vivendo uma vida ociosa. Eles estavam ocupados no serviço da pesca da família. Então, se você quer servir a Deus, trabalhe, faça algo importante. Estavam ocupados em sua empresa de pesca, estavam trabalhando. Deus disse: agora vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar aquilo que perdura por toda a eternidade, que é a alma de uma pessoa, ou na eternidade com Deus, ou na eternidade sem Deus. Quando Deus chamou Moisés para libertar a nação do cativeiro egípcio, diz a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 2, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, que era o sogro dele. Então Moisés estava trabalhando. Ele não estava de braços cruzados, debaixo de uma mangueira, né, de uma árvore. Não, ele estava trabalhando. Ele cuidava do rebanho, né, de seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então diz a Bíblia que Moisés estava ocupado, estava trabalhando. Não existe espaço para as pessoas preguiçosas. Quando Deus chama pessoas ocupadas. Diz a Bíblia que Moisés cuidava do rebanho do seu sogro Jetro. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é que, como anda seu tempo
para os trabalhos da igreja. Tem gente que quer servir a Deus. Ah, pastor, eu quero ir para o campo. Eu quero ser missionário ou missionária. Comece na sua igreja. Seja um crente ativo. Participe dos ministérios, discipulado, evangelização, missões, teatro, música, ensino. A igreja tem muitos ministérios. Eu duvido que você chegue para o seu pastor e diga, pastor, eu quero servir. E seu pastor responde, não tem. Os cargos estão todos preenchidos. Eu duvido isso. Porque o lugar de partida para servir a Deus são nas nossas igrejas. É num corpo chamado igreja. É importante isso. A terceira característica desse perfil que Deus chama para servi-lo, nós encontramos no versículo 20. Olha aí, Mateus capítulo 4, versículo 20, diz o quê? Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deus chama pessoas dedicadas. Os discípulos deixaram, diz a Bíblia, imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Aqueles que querem marcar a sua geração com a consciência do reino de Deus têm que substituir seus desejos egoístas pelos planos de Deus. Porque o nosso objetivo hoje, a gente percebe, é ter coisas. Eu quero ter coisas, pastor. Eu quero acumular meu patrimônio, né? Nada contra isso. Você ter uma casa boa, você ter um bom carro, você ter uma boa faculdade, você fazer um mestrado, você fazer um doutorado, você ter uma conta, uma boa conta, né? Uma conta gorda no banco. Nada disso. São projetos, são alvos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, de que a prioridade de servir o Senhor deve estar no seu e no meu coração. No livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, diz o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nessa corrida em querer ter alguma coisa, nós esquecemos que o ser é muito mais importante do que ter. Nós precisamos entender. Nós fizemos há pouco tempo o funeral de um pastor, né? Carlos de Léo. Deus o levou. Ele morava aqui em Nova Petrópolis. O que o Carlos levou? Nada. Somente as almas. Aquilo que ele serviu ao Senhor. Então pense nisso, né? Pense nisso. É importante isso, né? Nós oramos por ele semana passada. Como? Nós oramos por ele. Oramos por ele na semana passada, ok? E Deus o levou para a eternidade. É importante isso. Eu quero fazer aqui alguns desafios nessa noite a você que me assiste aqui na nossa reunião virtual. Temos que ter a consciência de marcar a nossa geração com o reino de Deus. Isso pede que passemos pela vida deslizando levemente. Marque. Se você trabalha, se você estuda, deixe as pessoas perceberem que você não pertence a esse mundo. Você pertence ao reino de Deus. É para lá que nós vamos. A nossa morada é no céu. Diz a Bíblia que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o seu coração? Onde você foca? É importante isso. Não pode haver nenhum relacionamento mais importante para nós do que o temos em Cristo. A sua prioridade é a sua intimidade de forma vertical, primeiro com Deus, depois horizontalmente, você com a sua igreja, você com a sua família, você com seus amigos, mas prioritariamente é com Deus. Será que o nosso coração se empolga quando pensamos no reino de Deus e a sua glória? Será que você pensa nisso? Será que o seu coração se empolga, né? Talvez se você fosse sorteado, não sei, se você fosse chamado ou chamada para fazer parte do quadro de funcionários de um dos homens mais ricos do planeta, chamado Bill Gates, né? O dono da Microsoft. Você agora faria parte do quadro de funcionários. Você receberia um mega salário, teria um cartão de crédito ilimitado para gastar do jeito que você
desejasse no seu coração? Talvez você ficaria extremamente empolgado, né? Como é que não ficaria? Puxa vida, agora eu vou ter o carro que eu quero, o apartamento que eu desejo. Mas eu quero dizer para vocês, com base em 1 Coríntios 13:9, que Deus nos chama para sermos os seus cooperadores. Queridos, nós somos cooperadores do dono do mundo, do Deus eterno, o Deus que fez os céus e a terra. Ele nos chama para sermos os seus, o quê? Cooperadores. É um privilégio. Eu me sinto honrado em ser missionário, mais de 30 anos servindo ao Senhor. É um privilégio, é uma honra ser um cooperador de Deus. Não que Deus precise de você, Deus não precisa de você. Somos nós que precisamos de Deus. Declarar o reino de Deus ao mundo é para pessoas dedicadas. Não são para pessoas preguiçosas, pessoas que querem dividir o seu tempo com o mundo, mas são para pessoas dedicadas. Outra coisa importante, pessoas que Deus chama para a sua seara são pessoas pacientes. Olha o versículo 21 no capítulo 4 de Mateus. Olha bem, o versículo diz o quê? 4:21 de Mateus. Que estavam no barco, consertando o quê? As redes. Eu não sei se você já foi pescador, mas pescador, a pessoa que pesca, que joga tarrafa, galão, né? É uma pessoa paciente. Olha, eu sou do interior de Baturité, né? Interior de Fortaleza, e eu sei o que é isso, né? A gente ia pescar, jogava um anzol na água, né? Com uma isca, bem direitinho, e a gente passava horas, mais horas, esperando que o peixe chegasse, né? Fisgasse, pudesse beliscar a isca. Isso leva horas. Jesus Cristo, ele viu naqueles homens que eles eram pacientes. Porque o quê? Porque ele consertava o quê? As redes. Olha, um galão, quando ele é rompido por um peixe, ele tem a parte, né, da rede, é a parte curta. Você chega da pesca, você tem que consertar a tarrafa ou o galão com muita paciência para depois voltar ao mar ou o lago para pescar novamente. Então precisa de paciência. Eu lembro Pastor, muito bem hoje que certo dia a gente evangelizando ali em Fortaleza, no bairro chamado Parangaba. E nós éramos membros da Igreja Bíblica de Santa Fé. É uma igreja das igrejas bíblicas. E nós começamos a evangelizar um homem chamado o seu Euclides. Mas Euclides tinha um coração muito duro. Eu lembro que ele era uma pessoa muito arisca com relação ao evangelho. Só que ele tinha uma venda, ele vendia pipoca, ele vendia, como a gente chama no Nordeste, vindim, que é um geladinho, né? Então a gente queria se aproximar do Euclides. O que a gente fez? A gente começou a comprar essas coisas da sua venda, ele tinha uma vendazinha na sua casa, e começamos a nos aproximar do seu Euclides. E ele abriu as portas. Nós pregamos o evangelho para o seu Euclides. E seu Euclides tomou uma decisão. Ele entregou o coração a Cristo. Isso requer o quê? Paciência. Porque nós estamos trabalhando com vidas, com almas. Vidas, uma vida, ela vale muito mais do que o mundo inteiro. A vida de uma pessoa tem muito mais valor. Nós temos algumas pessoas que hoje participam do nosso Meet, né? Meet, Tacicleia, né? Uma, uma catequista, né? Alguém que trabalhava como catequizando as crianças católicas ali de Patacas. Hoje é uma serva de Deus. Alguém que nasceu de novo. Mas foi uma grande batalha, né? Deus trabalhando no coração da Tacicleia através da palavra. No nosso coração também, de várias formas. Então, Deus chama pessoas pacientes. Os discípulos passavam muito tempo consertando as redes. Isso era trabalho lento. Precisava muita paciência.
Deus nos tem chamado para um trabalho que nem sempre produz frutos imediatos. Queridos, eu estou aqui no sul do Brasil há 10 anos. Até hoje, eu só batizei uma pessoa, foi o meu filho, Daniel. Ele está firme. O meu pensamento, a minha ideia, é a mesma ideia de Noé. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a família. Hoje eu posso dizer, para a glória do Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu posso ver todos os meus filhos firmes na fé. Minha nora firme na fé. Minha esposa muito sólida. Estamos servindo ao Senhor, porque o papel da igreja, o meu papel, o seu papel é falar de Cristo. Quem vai convencer e converter as pessoas não somos nós, é Deus. Mas o nosso papel é anunciar a palavra dele às pessoas. E a gente sabe que essa palavra, ela jamais voltará vazia. Levar alguém a Cristo, às vezes pode demorar meses, ou até anos, mas vale a pena. Alguém semeia, ou outros vão trabalhar, mas o crescimento vem do Senhor, é o Senhor que vai frutificar no tempo dele. Outra característica do perfil que Deus chama pessoas que Deus chama para a sua seara, são pessoas perseverantes. Nós não podemos desistir do nosso projeto. O projeto é pregar. O projeto é proclamar. Nunca, jamais desistir. Nunca. Nós não desistimos. Alguém disse para mim, pastor, o senhor não tem desejo de desistir, voltar atrás? Eu ficarei no sul do Brasil até o tempo que Deus tem determinado para nós aqui no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os 3 estados que formam o sul do Brasil. Mas nós precisamos de perseverança. No livro de Atos, no capítulo 5, versículo 28, 29 e 32, mostra a característica dos discípulos de perseverança. Olha o texto comigo, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 28, de Atos, capítulo 5. Expressamente vos ordenamos. Quem que estava ordenando? O Sinédrio, os religiosos de Jerusalém. Ordenamos que não ensinasses nesse nome de Cristo. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. E o 32. Ora, nós somos testemunhas. Eles não eram testemunhas, eram testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Olha o que o Sinédrio falou: vocês são proibidos. Vocês não podem pregar sobre este Jesus. E eles falaram: nós não podemos. Nós somos testemunhas oculares dos fatos. A gente não vai se calar. Se vocês não soltaram, eles soltaram eles, nós vamos continuar pregando, porque é a nossa missão. Isso é perseverança. Diz a Bíblia que eles foram ameaçados, eles foram açoitados. Os discípulos estavam decididos a continuar anunciando o quê? O Evangelho. E diz a Bíblia a forma como eles morreram em prol do Evangelho. Embora não possuíssem nascimento nobre, eles não eram de nascimento nobre, nem educação superior. Uma coisa era inegável nesses discípulos: eles tinham estado com Jesus. A grande diferença de nós para com eles é que eles tinham uma relação pessoal com Cristo. Nós precisamos, amados, ter essa relação estreita
pessoal com o Senhor. A intimidade com Cristo fez deles homens diferentes. Eles não eram cristãos superficiais. Eles tinham convicções profundas. Eles haviam se tornado verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. O supremo chamado de Jesus requer de cada um de nós a palavra perseverança. Se você vai evangelizar alguém, não desista. Imagina se a gente tiver desistido da Taciclete e de tantas outras pessoas. Amém. Você imagina a pessoa que me evangelizou tivesse desistido de mim, da Tânia, né? De tantas outras pessoas. Talvez nós não estaremos aqui, mas a gente precisa de perseverança. Outra característica do perfil que Deus chama para as pessoas servirem a Deus são pessoas corajosas. Nós não podemos ser medrosos, pessoas medrosas. Nós precisamos de coragem. A Bíblia diz que os discípulos, eles tiveram coragem de responder para os religiosos em Jerusalém. O quê? Olha o versículo 29. E Atos capítulo 5. Olha o que eles responderam. Mais importa o quê? Obedecer a Deus do que aos homens. Hoje em dia a gente vê crentes medrosos, né? Crente que qualquer coisinha, qualquer perseguição, qualquer afronta não quer mais servir ao Senhor. Não é assim que funciona. Se você estiver diante da morte, de uma perseguição entre a vida e a morte, qual seria a sua atitude? Talvez você não sairia mais de casa. Se isso é uma lei no Brasil, que você, olha que está perto de sair, que você não pode ir mais à igreja, você não pode mais ler a Bíblia, qual será a sua reação? Talvez você ficaria clausurado em sua casa. O discípulo não. Importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa prioridade é obedecer a Deus. Isso precisa o quê? De pessoas corajosas. Eles não temeram as ameaças do sinédrio. A gente precisa temer muito mais aquele que pode fazer dano à nossa alma do que aquele que pode fazer dano ao nosso corpo. Eu gosto muito da atitude de Paulo. Paulo é um exemplo para todos nós. No livro de Atos, no capítulo 21, versículo 13, a gente deveria tomar como exemplo para nós a vida desse grande servo de Deus. Ele disse assim, nesse texto, ele diz, estou pronto não só para ser preso. Paulo não vai a Roma. O que ele respondeu? Estou pronto. Não apenas para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você morreria por causa de Cristo? Você daria a sua vida em prol do reino de Deus? Se chegasse uma lei no Brasil entre a vida e a morte, qual seria a sua atitude? Olha a atitude de Paulo. Eu estou pronto não apenas a ser preso. Eu estou pronto a morrer, não pensando em igreja, não pensando nos bens, mas eu estou pronto a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que esses são os valentes de Deus. Você pode ser chamado por Deus, ou chamado por Deus, um valente de Deus? Diz a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 45, versículo 3, diz assim, cinge a tua espada, ó valente. Deus chamou esses homens de valentes. Deus, ele quer nos chamar de crentes valentes. Será que você é valente? Cinge a tua espada, ó valente, valente. Pela causa de quê? Pela militância, né, de um partido político. Em prol de um futebol, nada, queridos, em prol da justiça, da verdade e da justiça. Essa é a nossa bandeira como cristão. Nós não brigamos por partido, nós não brigamos por política, nós brigamos em prol das almas. O nosso projeto é tirar os bens, esses bens que pertencem, que estão nos braços presos nas mãos de Satanás. Tirar essas pessoas e colocar nos braços de Cristo. Esse é o nosso papel. O mundo, quando a gente pensa no mundo, o mundo aplaude, né? O mundo bate palmas, né? Quando o Neymar chuta uma bola, né? Quando um Gabigol faz um gol,
Quando esses atletas aí da Série A ou Série B, eles fazem seus gols, nós aplaudimos, né? Aplaudimos um ator, um cantor, um cara que é um herói de Hollywood e tal. Mas, queridos, não são essas pessoas que merecem aplausos. Esses não são os valentes de Deus, não são. Os valentes de Deus são aqueles que estão proclamando o Evangelho de Cristo. São aqueles que estão na Amazônia, pregando o Evangelho, na África. Esses são, aos olhos de Deus, os valentes de Deus, que dispuseram, deixaram tudo para falar de Cristo. Aqueles que se entregam sem reservas para cumprir a ordem do Senhor Jesus. Esses são dignos de honra. Nós estamos aplaudindo pessoas erradas. Até pastores, né? Homens, não. Os valentes são aqueles que estão dedicando a sua vida em prol do reino de Deus. George Miller, um grande teólogo, um grande pastor, ele disse assim: dei-me 100 homens e mulheres, né? Que não têm temor de nada, a não ser de Deus. Que não odeiem nada, a não ser o pecado. E que não conheçam mais nada, a não ser Jesus, Cristo, e este crucificado, e eu abalarei o mundo. Vou repetir. Dei-me 100 homens que não tenham temor de nada, a não ser de Deus. Que não odeiem nada, a não ser o pecado. E que não conheçam mais nada, a não ser a Jesus Cristo, e este crucificado, e eu abalarei o mundo. Que valentia é essa? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, nos impulsiona, nos estimula. Esse amor por nós que nos leva a falar de Cristo para outras pessoas. O que Deus tem nos ensinado hoje? Qual é o perfil de pessoas que Deus chama para proclamar o Evangelho? Pessoas simples, pessoas ocupadas, pessoas dedicadas, pessoas pacientes, pessoas perseverantes e pessoas corajosas. Um certo índio de uma tribo, ele se converteu, diz a história. E ele aprendeu João 3,16. O primeiro versículo que ele aprendeu foi João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele aprendeu esse versículo, ele chegou para o missionário e disse: olha, missionário, eu vou agora para a minha aldeia. O que é que você vai fazer? Eu vou pregar para eles. Eu vou pastorear aqueles índios que estão morrendo, estão indo para o inferno. E o missionário disse: não, você precisa entrar numa escola de teologia. Ele disse: não, missionário, eu já sei o bastante. Eu já sei 3 João 16, eu já sei o bastante. Eu já compreendi, eu já sei o bastante para compartilhar com a minha aldeia. Se você sabe João 3,16, você já sabe o bastante. Então fale para os outros. Não deixe as pessoas passarem por você em vão. Cada lugar que você vai tem uma vida. E uma vida perto de partir. Eu e você somos responsáveis por essas pessoas. Trabalhe para Deus, vale a pena. Porque eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite, é porque alguém um dia falou de Cristo para você. Pense nisso. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. 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 Que Deus nos abençoe. E que Ele possa inflamar o nosso coração com essas características, com esse perfil. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Mas é assim que a gente faz. Enquanto a gente trabalha, se no seu trabalho você não pode falar, viva. Se você pode falar, fale. Eu trabalhei 1 ano como fiscal aqui da prefeitura.
Eu tentei entrar nas casas como pastor. E as pessoas aqui, elas bateram muitas vezes a porta na minha cara. Elas falaram, nós não queremos ouvir de Cristo, de igreja evangélica aqui na nossa casa ou na nossa loja. Quantos nãos eu recebi aqui? Deus me deu, ano 2021, o emprego também, com uma tenda de fiscal do Covid aqui nessa cidade. Queridos, eu entrei como fiscal da prefeitura em cada buraco, em cada loja, em cada fábrica que você possa imaginar nessa cidade, eu entrei. E eu presenteei mais ou menos de 20 a 30 Bíblias para as pessoas. Porque a gente recebe Bíblia de graça de uma missão americana. Nós presenteamos Bíblia para as pessoas. Eu não podia entrar como pastor, mas eu entrei como fiscal. E o que eu falei de Cristo? Eu fui pago para falar do Evangelho nas fábricas e lojas aqui de Nova Petrópolis. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Não é isso? E você? Pastor, eu quero Pode falar. compartilhar uma coisa aqui. Você citou aí o meu trabalho e realmente tem sido uma bênção. Essa semana eu tive uma cliente que ela vem passando por um processo de depressão, ansiedade, ela se machuca. E ela estava com as unhas todas descascando, a imunidade da pessoa cai quando você está no processo de depressão. Os pés rachados e tudo. E eu fiz a unha dela com o maior amor, preenche. Deixei toda linda. Mas enquanto estava fazendo a beleza física, eu estava falando sobre Cristo. E ela é uma pessoa que já conhece o Evangelho, só que ela está afastada. E ela disse, Eunice, eu acho que eu vou vir todo dia aqui conversar contigo. Porque eu me senti muito bem. E não sou eu. Não sou eu. Não é a minha pessoa, não é a minha forma de falar. É porque quando se fala da palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Jamais. Ela faz o efeito que ela tem que fazer. Ontem mesmo, ela me disse que não conseguia orar, não tinha saco para ler a Bíblia. Eu disse, pois coloca louvor. Louva. E ontem ela compartilhou comigo que estava se sentindo angustiada, tinha se estressado, estava passando mal e colocou louvor. E ela disse, Eunice, eu quero te agradecer por ter me recomendado. Eu estou me sentindo bem. Estou me recuperando. Então, realmente é isso. A oportunidade a gente tem. Sempre. É só não deixar passar. E a Bíblia diz, Eunice, que e a gente precisa tomar essa consciência no nosso coração de que cada pessoa que passa por nós somos responsáveis pelo sangue daquela pessoa. Sim. Ezequiel 3,18 diz, né, que Deus vai cobrar de nós o sangue dos incrédulos. Se você teve a chance de evangelizar e não evangelizou, Deus vai cobrar, nós somos responsáveis. Ezequiel 3:18 e 19 fala sobre isso. Por isso que as pessoas que passaram por nós essa semana, talvez não vão passar mais. Sim. Aqui, principalmente no sul do Brasil, Eunice, o índice de suicídio é o maior do Brasil. O índice só aqui do Rio Grande do Sul é maior do que o índice nacional de todo o Brasil. Por isso, cada pessoa que passa por nós, talvez seja a última vez que a gente vê aquela pessoa. Por isso, é urgente. A gente não pode demorar. A gente precisa ter essa disponibilidade. Outra pessoa que queria compartilhar, falar alguma coisa? Será que nós temos esse perfil, queridos? Você vê que não precisa fazer seminário. Só precisa se dispor a servir o Senhor. Então, essa disponibilidade, ela não começa na igreja. Ela começa no seu quarto de oração. É lá o ponto de partida. É lá no seu quarto de guerra. Lembra do filme? Quarto de guerra é ali, entre você e Deus. Esse é o ponto de partida. Esse local onde eu estou, esse local é meu lugar secreto. Onde eu passo horas e horas aqui, buscando conhecer a Deus e me preparando para o ministério.
Então, isso é importante você ter esse lugarzinho, esse lugar de guerra, de batalha. Boa noite, Tatiana. Boa Marida. noite, pastor. Graça e paz. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, irmã Sulamita. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Estou aqui. Peraí. Agora eu estou aqui do ladinho. Avisa de novo sobre o CTB, né? Certo. As pessoas não Deixa eu só reforçar aqui o aviso sobre o CTB. O que é o CTB? É Centro de Treinamento Bíblico. Nós queremos, queridos, formar um seminário a partir do MIT. É um local onde a gente vai ter estudos mais profundos da Bíblia, certo? Até chegar um ponto a gente, quem sabe, estudar o grego básico, né, entre nós, conhecer o alfabeto grego, as consoantes, as vogais, conhecer alguns verbos importantes no grego. Então, como é que a gente quer fazer isso? Nós queremos toda terça, uma vez por semana, 40 minutos de aula, desenvolver um tema. Aqui não seria pregação, seria estudo. Você vai receber o material pelo Zap ou por e-mail, certo? Você pode imprimir para poder acompanhar. As aponteiras com lacunas. Então, nós queremos começar a nossa primeira matéria. A gente vai ter um currículo, certo? Mas a nossa primeira matéria vai ser escatologia, a doutrina do futuro. Há muito pregador da mídia, pregadores eletrônicos, que estão falando que a igreja está passando pela grande tribulação. Você precisa aprender, eu creio que você já sabe, né? Mas precisa dos textos teológicos de que a igreja ela vai ser arrebatada para o céu antes da grande tribulação. Mas precisa mostrar para as pessoas, teologicamente, biblicamente, isso. Então, nesse curso, você vai aprender o que são as dispensações, o que é a grande tribulação, o que é milênio, o que é a primeira fase, a segunda fase da segunda vinda de Cristo, né? Tudo isso, o que é trono branco, o que é tribunal de Cristo, como é que vai ser esse novo céu, essa nova terra? Por que novo céu, nova terra? A igreja vai estar onde, pastor? Na nova terra? No novo céu? Então, como é que vai funcionar isso? A relação de Israel com a igreja? Haverá salvação na grande tribulação? Quem é o trio satânico? O anticristo já está vivo? Então, tudo isso a gente vai responder no nosso curso. Mas a gente vai mostrar da forma teológica, de teologia mais profunda, tá certo? Para a gente conhecer e a gente não ser enganado, ludibriado por esses pregadores da mídia. E são pregadores famosos, como Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Eles falam que a igreja está vivendo a grande tribulação. Não, não, não. Apocalipse 3:10 diz que Deus nos guardará da hora. Olha a preposição ali, da hora. Não na hora. Da é antes, na é dentro. Deus nos livrará da hora da aprovação que virá sobre o mundo todo. Esse é um dos textos, mas existem muitos textos que provam que a igreja não estará aqui. Então, nesse curso, você vai aprender. E eu creio que vale a pena. Então, você vem para... É como um seminário, e é um seminário mesmo. Essa matéria você pode ver no Cariri, no Cibima, né? Essa apostila é nossa, é preparação nossa. Mas vale a pena se conferir, tá certo? Todo esse material é de grandes pregadores, como John MacArthur, Charles Swindoll, John Stott, grandes homens de Deus que nos auxiliam na preparação desse material. Então, a partir de abril, se Deus quiser, na primeira terça-feira de abril, queremos começar o nosso CTB, Centro de Treinamento Bíblico, falar sobre teologia. Tá bom? Pense nisso. Se tiver um aluno, eu começo. 2 ou 3, não sei. Se tiver uma pessoa, eu começarei esse seminário. Tá bom?
Alguma Amém. pergunta? Lembrando que os Ah. bits de quinta continuam, né? Tá O bom. de quinta continua normal, normal. Se a Thaís quiser participar, eu tenho que mandar o número dela para o senhor adicionar ela. Pode mandar. Qualquer Ou, pessoa assim de que tu qualquer receber o igreja. link, Aí eu ou posso assim que tu mandar. receber o link, Tascleta, tu manda o link para ela e ela pede para entrar na reunião, ela entra normal. Ah, tá ótimo. É porque eu tenho certeza que os meninos vão querer, porque eles já soube que vocês deram escatologia para nós aqui, né? Ah, Aí eles ficaram muito interessados, vão entrar com certeza. E eu digo assim, queridos, ó, é uma escatologia confiável. Foi, Porque toda a minha base é uma base, eu digo, vou repetir, John MacArthur, John Stott, Cariri, né? Que coisa de se ver, mas é uma apostila bem preparada, bem estudada. Essa matéria eu prego no YouTube, está lá no YouTube, certo? É uma apostila muito bacana e mostra toda a escatologia em detalhes. Então, você só tem a aprender, você só tem a crescer, tá certo? Você crescendo, você vai ser uma bênção na sua igreja, na sua família, na sua comunidade. Porque eu não tenho como pastorear vocês e perto de vocês, bem que eu gostaria, né, claro. Uma forma que eu posso agradecer a vocês por muitos terem sido um dia minhas ovelhas, tá certo? Mas são meus irmãos em Cristo, então, é dessa forma, tá bom? Amém. Amém, Tá amém. bom. Então, a primeira terça-feira de Ó, abril. hoje tem alguém aqui de Portugal, que foi eu que mandei o link. Opa! Bem-vindo, Helder. Quanto tempo, hein? Eu não sei nem se ele consegue se comunicar, que ele está dirigindo. Ele está dirigindo, sério. Ah, tá aí. Tudo bem? Boa noite, a paz, pessoal. Agora eu não estou dirigindo, não. Eu estou parado aqui aguardando o táxi chegar para levar os clientes, mas estamos aqui na luta. Muito bem. Obrigado pela sua presença. É uma honra pelo O Mitch está chegando na Europa, viu? Eu agradeço pelo estudo. Muito bom. Certo. Toda quinta-feira tem, tá? E agora vai começar nas terças também. Terças e quintas. Eu vou tentar na terça. Terça-feira não vai ser uma pregação. Eu vou mandar a apostila para vocês. Vocês podem imprimir, encadernar, é de graça, não paga nada. E aqui a gente vai ter os estudos escatológicos. A gente vai ver que a idade passada, como era Deus no passado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que vai ser a Trindade no futuro? Todo esse período passado, presente e futuro, a gente vai estar aqui juntos. Para a glória de Deus. Bom? Amém. Tá bom. Então, vamos encerrar com a oração. Certo, vamos. Amém. Hoje tivemos um grupo muito bom. Obrigado, Eunice Brandão, pela sua presença. Lourdes Teixeira, do Ceará, do Ceará, certo? Obrigado, Sulamita, pela sua presença. Muito bom, né? Aira Rodrigues, obrigado. Danilo de Zalencar, muito obrigado. Obrigado, Tatiana, esposo, filho, pai, todo mundo, a família toda. Obrigado, Helder Silveira, de Portugal. Que honra tê-lo aqui. Olha, não imaginava. Obrigado, Taciclé. Obrigado, Claudinho. Claudinho aqui, bem pertinho da minha casa. Aqui. Foi um tempo maravilhoso. Obrigada, Deus, pessoal. tá bom? Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor. Cada vida especial que participou do Meet nessa noite, Pai. Que de forma carinhosa dispuseram do seu tempo, ó Deus, dos seus aparelhos, para que pudesse ouvir a tua palavra. E como a irmã Eunice falou, ó Deus, a palavra, ela jamais voltará vazia. Mas ela vai prosperar para aquilo que o Senhor a designar, Pai. Então, nessa noite, Pai, edifica a nossa vida. Edifica a minha vida
como irmão, como um pastor, como um servo teu, como esses também são teus servos, Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero orar por cada família aqui em particular. Tu conheces o nome de cada família, Senhor, suas lutas e suas batalhas. E nessa noite, Pai, nós queremos orar pela vida da Rosalva, ó Deus. Pedir, ó Deus, por essa mulher, ó Deus, não apenas pela restauração física, desejamos isso, Pai. A cura do câncer ou qualquer outra enfermidade. Mas, acima de tudo, Pai, a cura da sua alma, do seu coração. Porque do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Mas para a eternidade nós iremos. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Então, Pai, eu oro pela vida da Rosalva, Pai. Também nós queremos orar, Deus, pela vida da Vanti, Pai, que essa ideia, Pai, de tirar a própria vida, Senhor, não é uma ideia que vem de mim, Pai. Eu te agradeço, Pai, como o Senhor usou como instrumento teu, a tua serva, Senhor, para que ela pudesse, ó Deus, mudar esse pensamento, mudar essa ideia, Pai. Nós oramos pela salvação dela, pela vida dela, Senhor. Nós conclamamos, ó Pai, que realmente o Senhor possa ser o diferencial na vida da Vani, Pai. Também queremos nessa noite orar, ó Deus, que cada oportunidade que nós tivermos, seja no nosso táxi, aqui como o nosso irmão em Portugal, seja fazendo qualquer atividade nossa, nós possamos lembrar que há uma alma perto de nós, partindo para a eternidade sem o Senhor, Pai. Queremos nessa noite pedir que nós tenhamos a sensibilidade, ó Deus, de entender que a alma de uma pessoa vale muito mais do que o mundo inteiro, Senhor. Quero nessa noite colocar a vida do Lucas, a vida da Sara, a vida da Rebeca, da Giovana, Senhor, nessa noite. Eles passaram por momentos difíceis, ó Deus, nesses dias. São os nossos queridos, Senhor. Oramos por eles, por restauração, completamente, Senhor. Restaura, cura eles, Senhor, se assim for tua vontade perfeita. Mas que eles possam também aprender de que nas tribulações nós podemos crescer, Pai. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Queremos nessa noite, Pai, estar orando, Deus, pela vida da Tatiana, ó Deus, pela vida dos seus pais, pela vida do seu esposo, pela vida do seu filho, ó Deus, pelo projeto dessa família te servir ali em Simões Filho, Pai. Mas o nosso pedido nessa noite, ó Senhor, começando por nós, que o Senhor venha nos quebrantar, ó Deus, que no nosso coração tenha um verdadeiro quebrantamento, Pai, verdadeiro, Senhor. Que nós não sejamos apenas religiosos, mas pessoas realmente, ó Deus, quebrantadas. Sintamos sede e fome pela palavra, pelo Senhor, Deus. Que naquele dia que o Senhor vier nos buscar, o Senhor possa estar encontrando no nosso coração a fé bíblica, a fé escriturística. Eu quero pedir, ó Deus, pela igreja de Simões Filho, pelas nossas igrejas, ó Deus, que o nosso tempo ativo venha a ser prioridade em nosso coração. Também queremos nessa noite, Pai, orar, ó Deus, de forma especial pela vida da Eunice, Pai, nossa irmã em Cristo, irmã de Sulamita, ó Deus, pelos seus projetos, Senhor, que ela possa pensar como Moisés, não só apenas ela, mas todos nós. Se tu não fores conosco, Senhor, eu não quero sair deste lugar. Nós não queremos que os anjos possam ir conosco, nós queremos a tua presença, Pai. Então, cada projeto, cada plano nosso, nós queremos a tua mão. Se o Senhor não tiver nesse negócio, nós não queremos progredir na nossa vida. Então, Pai, nos abençoa. Ajuda a vida da Eunice, ó Deus, dos projetos, seus planos, junto com as suas filhas, a Ana e a Sara. Cuida da tua serva, Pai. Que ela possa continuar perseverando, Deus, na fé. Pedimos, ó Deus, nessa noite também, Senhor, que o Senhor venha nos proteger, nos guardar. E que esse projeto do CTP, Centro de Treinamento Bíblico, Pai,
possa ser de grande valia para todos nós. E que essa matéria de escatologia, a gente possa ficar totalmente inteirado, ó Deus, conhecendo bem, para não sermos enganados pelos outros. Obrigado por essas vidas preciosas, ó Deus, e que o Senhor nos dê uma noite muito tranquila, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Então, boa noite, Amém. que Deus abençoe a todos.